Hey mate, aqui é o Rodolfo. Hey mate, aqui é o Lucas. E esse é o MateCast, o podcast onde você encontra insights, conceitos e dicas para chegar no seu objetivo mais rápido, que é aprender inglês. Aprender inglês. Muito bem, e esse é o episódio Resumate. Criação, Lucas. Sim, esse nome... A culpa é minha, eu admito. O Lucas, sensacional, mandou esse nome maravilhoso, que foi uma ideia que a gente teve de resumir aí a semana, né? Segunda, terça, quarta e quinta, na sexta-feira, né? Que é hoje você está assistindo aí a tudo que passou na semana, porque tem alguns mates aí que precisariam... eu queria ver a quarta mate, queria assistir ali o podcast e tal, mas não consigo. Então a gente vai trazer tudo nesse episódio para você em 15 minutos. Lembrando que segunda-feira às 11 horas da manhã é o MateCast, terça-feira às 7h40 da noite o Be My Mate, quarta-feira às 21 horas quarta Mate e quinta-feira às 6 horas da tarde os vídeos do YouTube, né? Então a gente vai abordar tudo isso exatamente nesse episódio, alright? Right. Muito bem, então vamos fazer essa dinâmica da seguinte forma, vamos trabalhar dia a dia todos os conteúdos dos canais e ver o que a gente abordou aí na gramática, né? Tudo que a gente ensinou de inglês e tudo mais, né? Vamos começar com qual? Vamos começar na segunda-feira ali, Lucas. Muito bem, na segunda-feira nós tivemos o lançamento do nosso episódio Do MateCast. Exatamente. Isso. Qual que foi o tema? Prepositions in, on, at. Muito bem, então a gente tratou ali in, on e at, às 11 horas da manhã da segunda-feira. A gente trouxe aí várias abordagens do que são essas preposições. Vamos resumir aqui rapidamente, Lucas, para que a gente usa elas. Basicamente o in, o que seria? Bom, na perspectiva de tempo, o in é usado para meses e também para anos. Isso, muito bem. E de lugar? De lugar ele seria dentro, né? Para quem gosta de traduções. E também a gente trouxe toda aquela perspectiva do universo, né? Lembra disso? Foi ótima. Traz de novo. In the universe, in the planet, in Brazil, em São Paulo, fala um bairro, em Brooklyn. Em Brooklyn. E aí depois do bairro já vem outra preposition, né? Muito bem. Aí vamos para a preposition on. On. Dentro da perspectiva de tempo, o on é usado para dias ou datas com dias. Seja o dia da semana, seja o dia na sua forma numérica, nós usamos o on dentro desse contexto. Muito bem. Então, por exemplo, se você quiser falar, eu faço aniversário em dezembro. My birthday is in December. Aí se for em dezembro, dia 19 de dezembro? On December 19th. On December 19th. Muito bem. Em perspectiva de lugares, por exemplo, como que eu falo que essa garrafa aqui está em cima da mesa? It's on the table. The bottle is on the table. Muito bem, aí eu utilizo a preposição on porque ela está realmente em cima. E vamos para a próxima, que seria o at. Né? At nós utilizamos para coisas mais específicas ainda, quando a gente se trata, né, de lugares. Então, vamos supor... Se eu quiser falar que eu estou no restaurante, como seria? Ou na escola, né? Que a gente falou bastante disso. Estou na escola. I'm at school. I am at school, porque é bem específico. Então, vamos retomando, né? In the universe, in the planet Earth, in Brazil, in São Paulo, in Brooklyn. On, aí eu vou utilizar on para falar da rua, né? On Lucas Street. On Lucas Street. E at school, que seria na escola, na rua Lucas. Na rua Lucas. Rua Lucas, achei ótimo. Em São Paulo, enfim, né? Muito bem. Isso foi o episódio do MateCast. Obviamente, se você quiser saber mais sobre esse episódio, aí, mais aprofundadamente, lá no episódio você vai encontrar tudo. E qual foi o post do Instagram, Lucas? Cara, no Instagram a gente postou sobre prepositions, mas um pouquinho mais voltado para lugares. Lugares, né? Que aí a gente trabalhou ali in front of, né? In front of, behind, under, muito bem. Então, na segunda-feira, por exemplo, vamos trabalhar aqui essa preposition. Deixa eu pensar. Como que eu falo que essa garrafa aqui está embaixo da mesa? It's under the table. The bottle of water is under the table. Muito bem. Se eu quiser falar que ela está atrás... Como é o nome disso aqui?
da interface. Interface. The bottle of water is Behind the interface. Muito bem. Se ela estiver em frente, in front of, né? In front of. Muito bem. Ok, esse post de segunda foi bem tranquilo. Vamos para a terça-feira? O que a gente falou terça? Na terça nós falamos no Instagram, conversa muito agradável, sempre né? Sobre medo, sobre fear, sobre fobia, foi bem interessante. 7h40 da noite no Instagram, a gente estava falando ao vivo sobre medos e fobias em inglês com a Laura no Be My Mate. 100% em inglês, uma conversa aí que alguns mates participaram conosco, né? Falando aí das fobias e dos medos dele. What's your phobia, Lucas? Qual é a sua fobia? As you know, I'm afraid of lizards. O Lucas tem medo de lizards. Entenda lizards também como lagartixa. Lagartixa foi Tô ótimo. caçando lagartixa. Esse episódio é muito bom do Chaves. E my phobia is of frogs. Então eu tenho fobia de sapos, aí não sei se se identifica com isso. Similar, é parecido. E tem muita gente que tem fobia também de lugar fechado, né? De altura. A gente escolheu as piores, né? Assim, Não, tem uma pessoa que tinha fobia de galinha, né? galinha. Você viu que essa pessoa mandou mensagem pra Laura depois? Eu vi, sim. Um mate, galera, só pra vocês entenderem, um mate mandou mensagem pra Laura falando que tinha fobia de galinha, de chicken. E a gente tava falando exatamente que existe essa fobia, né? Como será que é a fobia de galinha? Será que é tipo igual, assim, a gente tem de lagartixa, de sapo? Certeza. Será que é a mesma coisa? Daí Tipo, não pra- pode ver? Daí pra pior. Será, cara? Oh, Engraçado, né? Engraçado, né? Porque não é a gente, tá ligado? Não é a gente, né? Muito bem, falamos de fobia, trabalhando vários vocabulários, cara, sensacionais ali, muito interessantes. Qual que foi a próxima? Qual que foi o post do Instagram? o post foi sobre conjunções, muito voltadas pro verb to be. Aham. Você tem algum exemplo aí? Cara, eu tô tentando aqui, juro. But... But, você lembra exatamente? Eu não lembro do post, acho que eu tenho que... o post, na verdade, se eu não me engano, era do Reels e a gente falava algumas maneiras de você. Não fale desse jeito, fale daquele jeito. Tinha até uma questão de verbo to be, né? Como você falou, por exemplo, you is my friend. Não fale you is my friend. entendo. You are my Entendi. friend, né? Cara, eu também não lembro muito bem, mas tinha algumas questões dessas aí que são bem importantes, Poxa, né? interessante que todas as outras, a galera até, independentemente do nível, eu acho que não costuma confundir tanto, mas o you is é incrível, cara. É porque a galera traduz o is, nesse caso, como é, né? Como é, aí você cabe, é, né? você é, you is, né? Até aquela coisa de traduzir, porque a gente fala ela é em português e fala você é. Então o tratamento com o verbo ser, ele é o mesmo para a terceira pessoa, do singular também para a segunda pessoa. Sim, E aí exatamente. quando a gente leva um pouquinho disso para o inglês, né? É porque tem muitos até professores que falam are é plural, are é sempre plural. Aí é quando a mais gente verdade. trata do you, na verdade, você é, né? Você é ou vocês são. Então o verbo to be do you é sempre are. Muito bem. Quarta-feira, Lucas. Quarta-feira a gente falou sobre o weather, né? Muito Quarta-mate, né? Isso, na quarta-mate, então o Rodolfo, no caso, fez a aula, no caso, direcionou as atividades da quarta-mate, uma aula muito produtiva, galera interagindo mesmo, foi uma interação bem interessante, falei isso pra você, né? Sim, sim. E o tema foi weather. E o weather, assim, não só, a abordagem foi muito interessante, porque é aquilo que a gente fala que o aluno também, né, às vezes, professor, sua aula é ótima, mas a gente não faz sozinho. É Sim. uma troca. Então, os alunos também com umas questões bem interessantes. Olha, como é que fala graus em inglês. Sim. Então, assim, um tema relativamente simples, ele pode se tornar muito interessante de acordo com a forma como flui a aula. Eu achei que foi Exato. bem interessante. E bastante vocabulário, né? Vocabulário muito legal. Vamos linkar essa aula já com quinta-feira, né? Porque também foi o vídeo do YouTube. Legal. Né? Então acho que é interessante, porque a quarta-mate foi sobre o weather, mas o vídeo do YouTube também foi sobre o weather. Então, porque eu decidi fazer uma apanhada, inclusive o vídeo do YouTube fui eu também, e eu decidi fazer uma apanhada exatamente sobre o que a gente viu, porque é muito importante. O weather é uma coisa que a gente está vivenciando, cara. Você vivencia o weather todos os dias, mas você nunca pensa em como falá-lo em inglês, né? E, inclusive, nós estamos trazendo de novo de tão importante que é.
Então, se você quiser falar que um dia é ensolarado, que o dia está nublado, que o dia está chuvoso, enfim, nebuloso, Nebuloso. nevoso, Nevoso. Ventoso. ventoso. Exato, tem todas essas palavras em inglês. E a interação, como você disse, foi sensacional na quarta-mente. Bastante ênfase na pronúncia também, Na né? Porque pronúncia. tinha, né, aquela coisa do substantivo e do adjetivo, né? Cloud, cloudy, né? Wind, windy. Então foi bem legal. Legal. Galera, só para falar para vocês uma coisa importante. Tanto a segunda-feira o Matecast, tá? É um episódio anterior a esse, obviamente, né? Você pode ouvir, né? Se quiser se aprofundar mais. Terça-feira a live tá gravada no nosso Instagram, se você quiser assistir também. Agora, a quarta Mate não é gravada. Então, não tem como vocês assistirem. Nós estamos abordando ela aqui agora. Porém, vocês conseguem assistir o vídeo de quinta-feira do YouTube, que foi sobre o Éder. Basicamente, foi um resumão sobre a quarta Mate. Então, também tá bem interessante, né? É até uma forma de trazer as pessoas para a aula. A gente quer essa interação, a gente quer realmente reunir os alunos lá. E temos tido um resultado bastante positivo, certo? Bastante alunos Sim, sim. que regularmente entram nas nossas Cara, eu aulas. tava parabenizando eles justamente por isso, galera. Se você é aluno da quarta mente que tá assistindo isso aqui agora, parabéns. Eu acho que assim, é um benefício muito grande para os alunos, como para vocês entenderem o que é a quarta mente, a gente tava até pensando em um projeto social, lembra? Exato. Vamos criar alguma coisa, mas o que a gente faz? Cara, a gente sabe falar inglês, vamos dar aula gratuita pra galera, né? E isso acontece quarta-feira às 9 horas da noite, no caso, né? Então é bem interessante. Esse é um programa que eu gosto muito de fazer ali. Cada dia com um professor diferente, né? Giovana, Lucas, eu, a Laura, às vezes participa também, já teve a Raquel, enfim, vários professores aí. Temas diferentes também. Sim, exatamente. Ou seja, essa foi a quarta-feira sobre o Éder. Quinta-feira, Lucas, nós falamos sobre o Éder novamente, como nós falamos aqui agora, né? Que foi no YouTube. Exato. No Instagram, você colocou um post ali interessante sobre feelings. Isso foi sexta, né? Tá ali. Olhando ali. Tuesday, tá ali Thursday. Thursday. É verdade, foi Thursday. Muito bem, ó, erro meu. Mas não tem nada de sexta, né? Será que era o Feelings? Ok. Não, tem. De sexta a gente não quis. Que tava lá, né? O Cara, Friday. você sabe que eu não lembro? Eu acho que sexta foi Feelings. Sexta foi. Eu acho que eu escrevi errado ali, ó. Galera, tem uma lousa aqui, a gente tá lendo, tá aqui, lembra tudo. Então acho que é isso. Sexta foi Feelings, quinta-feira. sábado, e aí no sábado. Hoje, pode falar que é hoje? É tipo hoje, um programa gravado ao vivo. Gravado ao vivo foi ótimo. O mesmo no sábado, então, foi os modal verbs. Modal verbs, can e could. Então vamos devagar, vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre feelings. Feelings. Beleza, a pergunta foi do post. How are you feeling today? Porque sextou, geral fica, né, muito feliz. Excited. E eu fui surpreendido nesse post, porque a maioria dos mates aí responderam, sabe o quê? O que a pessoa normalmente... How do you feel on Friday? Como você se sente na sexta? Me fala aí, você, how do you feel? Me fala um feeling in English. Excited. Excited, me too. Ou então, very happy. Very né? happy. A maioria dos mates aí responderam tired. Exhausted. Exhausted and tired. Essa foi a maior das partes das respostas. Muito cansado. Tá bom, nós também, né, na real. Mas foi uma lista de adjetivos ali que você poderia descrever sua sexta-feira, né? Happy, sad, excited, tired, shocked, enfim. Sleepy, angry. Exatamente. Inclusive, nossa, eu gostei muito desse post porque ter muito engajamento ali, foi bem interessante. E vamos também agora, vamos pro próximo, né? Que seria o que você estava falando que é modal verbs agora, né? Verbs. Que é can. Então a gente trabalhou can e could. Qual que é a diferença de can e could? No could, a gente tende a usar sentenças no passado, né? Seria basicamente o passado do de can. can, né? Passado do can. Poderia ser até para você referenciar futuros acontecimentos, assim. Como o would imprevisíveis. faz, só que uma função de modal verb. Isso, exatamente. Por exemplo, if you studied more, you could pass the test. Que foi exatamente o exemplo que tinha lá, né? Se você estudasse mais, você poderia passar no teste, né? Então, a gente até entende o could como esse poderia, né? Poderia. E o can, presente, né? Habilidade, poder e tal. If you were nicer, you could be my friend. Tipo, Exato. Se você fosse eu sou mais péssimo legal. com exemplos, as coisas vêm na cabeça. Bom, é isso. Nós temos 20 segundos, Lucas, para encerrar esse Matecast. Contando
agora. Ok. O que você quer falar pra galera? Cara, quem ainda não se inteirou da nossa agenda, vocês viram que ela é cheia, Cheia, né? Então exatamente. participem, cara, e sigam a gente em todos os canais. É assim, é disso que a gente precisa pra crescer. Isso aí. Thank you. Bye bye. See Bye you. bye, see you.